Artigo 17. A posse em cargo público depende de comprovação de aptidão física e mental para o exercício do cargo mediante inspeção médica oficial. Ok. Um dos requisitos para a posse, ele tem que ter lá a documentação, tem que fazer lá os exames da aptidão física e mental. Bacana? E o parágrafo único? O parágrafo único vai ser uma exceção lá para os portadores de deficiência. Parágrafo único. Será empossado em cargo público aquele que for julgado apto física e mentalmente pela assistência médica pública do Estado, excetuando, ou seja, exceto os casos previstos no parágrafo 2º do artigo 8º desta lei, complementar, que são as pessoas portadoras de deficiência física, é claro que vai ter que se adaptar à natureza do cargo para concretizar a posse. Mas outra coisa importante aqui, duas coisas importantes, dois recados importantes para concurso. Aptidão física e mental. Quem que vai conceder esses laudos? Estado, assistência médica pública do Estado, tá certo? Artigo 18. Agora nós falamos tudo de posse. Parou. Agora nós vamos falar o quê? Do exercício. Recordando, fez o concurso. Aí, pela nossa regra, foi homologado o concurso 30 dias para o quê? 30 dias para o ato de nomeação, tá? Daqueles aprovados, né? A nomeação. Depois da nomeação, você tem 30 dias para a posse. Aí você tem que ter aptidão física, mental, declaração de bens, declaração que não acumula cargos, assinar o termo de posse, tudo aquilo que nós já explicamos. Depois que você tomou posse, você não está recebendo. Você tem que ir trabalhar. Esse ir trabalhar, assumir as suas atividades de fato, de direito e de fato, chama-se exercício. Conceito de exercício consagrado no artigo 18, que é o mesmo conceito de exercício da Lei 8.112. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Olha aí, efetivo exercício das atribuições do cargo. Então, ele vai estar trabalhando. Professor, qual que é o prazo? Prazo, 15 dias. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público de provimento efetivo entrar em exercício contado da data da posse. Tá? Bacana, então aí está 15 dias. Né? Professor, o senhor disse que o tal da nomeação, tá? O cara é nomeado, tem dois casos. Sim, por cargo efetivo, qual que é o prazo do exercício dele? 15 dias. Professor, o cara foi nomeado, mas em cargo em comissão. Se ele foi em cargo em comissão, qual o prazo dele entrar em exercício? Ele vai entrar em exercício na data da publicação em diário oficial de sua nomeação. São duas situações, entendeu? Bacana, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Então, é 15 dias. Será exonerado, tá? O servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Olha aí. Então, ele será exonerado, tá? Eu vou passar mais um aqui, depois vou voltar a esse assunto. Então é o seguinte, qual que é o prazo que o servidor tem efetivo para entrar em exercício? 15 dias. Não entrou no prazo, qual que é a punição dele? Vai tornar sem efeito o ato? Não. Tornar sem efeito o ato é referente lá, o cara foi nomeado, ele não tomou posse. Né? Aqui ele entrou, aqui ele era para entrar em exercício, não entrou, é ser exonerado. Qual que é o tipo de exoneração? Exonerado, né? Ele será exonerado por não ter entrado em exercício em tempo hábil. Né? Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor competente dar-lhe-se o exercício. O que é isso? O cara foi lá, tomou posse, assinou o termo de posse. Bacana. Tudo bem, cara. Você vai trabalhar no RH. Aí ele, com o termo de posse, ele chega lá no RH, tá? Ele fala assim, eu vim entrar em exercício com aquele documento. Aí o chefe dele, imediato, recebe aquilo lá. Então, a autoridade competente, o cara lá do RH, do órgão ou entidade para onde for designado, dá-lhe seu exercício. Bacana, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, aqui é a sua cadeira, aqui são as atividades. Bom trabalho. Ok? Fiz um mapinha para vocês aqui, para não esquecer. Situação. Prazo para entrar em exercício, 15 dias a contar da posse. Bacana. Ok, né? Servidor designado para a função de confiança. Então é o seguinte, na data da publicação da designação. Lembre-se que designação aqui no Estatuto da LC 04, ele chamou de
acesso, função de confiança, né? Salvo se estiver em licença ou afastado. Se ele tiver de licença afastamento, só quando terminar o seu impedimento. Efeito de não cumprir o prazo da nomeação, designação ou designação. Ele será o quê? Exonerado. No outro da nomeação, tornado sem efeito. Bacana? E fazer uma comparação lá no ato de posse, né? O cara tem quantos dias para tomar posse? 30 dias. Tá? Ele foi nomeado, tem 30 dias. Então ele vai ser o quê? 30 dias aqui para ele entrar, para tomar posse, para ser empossado. Tá? Não foi, o ato tornará sem efeito. Então aqui eu fiz uma comparação para vocês dessas duas situações. Bacana? Exercício. Vamos lá. Agora vamos ver se vocês entenderam. Detran, o FMT 2016, cargo de analista. Comigo. Conforme a Lei Complementar Estadual número 4, de 1990, acerca do exercício em cargo público, assinale a afirmativa correta. Ok. O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 30 dias. Não. Ou seja, qual que é o prazo de exercício? 15 dias. Então, a letra A está errada. A letra B também. Ó, exercício 15 dias. Então, 30 dias. Então, nós temos aqui a C ou a D. Ó, 15 dias. Bacana? Vamos ler. A diferença de uma... O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 15 dias. Ok. O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 15 dias. Bacana. Contados. Agora que vem a questão. Da data da publicação do ato de posse, ou da data, ou contados da data da posse. Olha aí, do ato de posse, né? Publicação do ato de posse, né? Gente, não existe o dispositivo publicação do ato de posse. Qual que é a publicação? Da nomeação. O cara foi nomeado para o cargo. Aí ele chega lá, ele apresenta todas as documentações dentro do prazo de quê? De 30 dias e ele foi empossado. Depois de empossado, ele tem 15 dias. Esses 15 dias passa a contar do quê? Da data que o cara tomou, foi empossado. Ou seja, da data da posse. Da data da posse. Então, a alternativa aqui é a letra D de dado, da data da posse, né? Questão essa que também serve de exercício da Lei 8.112, que é do Estatuto do Servidor Público Federal. Bacana? Fechou? Ok. 19. O início, a suspensão, a interrupção ou reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Professor, o que significa esse assentamento individual do servidor? É a ficha funcional do servidor. Então é o seguinte, o início, tá? Entrei em exercício hoje, então vai ser registrado o quê? Lá na minha ficha funcional. Início das atividades, do exercício do cargo. Suspendeu, qualquer coisa que suspendeu, vamos supor, não é considerado um efetivo exercício, licença para trato de interesse particular, ele saiu da administração pública por um determinado tempo, que a legislação permite, no caso aqui 2 anos, então acontece o seguinte, ele vai ser registrado. Reinício, ok, interrupção, então está aqui para vocês, né? Tudo vai ser anotado na ficha funcional. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Bacana, né? Então, da ficha. Vai ter que apresentar foto e assim por diante, né? Fechou? Ficha funcional é o item 19. Artigo 20. A promoção ou ascensão. Tá? A promoção ou ascensão não interrompem o tempo de exercício. Olha que coisa interessante. Que é contado um novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato. Tá? Ok. Cara, o que vem a ser a promoção? Cara, a promoção é uma forma de provimento. Tá? Promoção é uma forma de provimento. Que é o quê? Ele vai ser promovido. Ele está na classe, por exemplo, o cara está na classe B. Ok? Ele cumpriu requisitos, ele foi para a classe C. Isso aqui é o dispositivo da promoção. Tá? A ascensão, a forma de provimento, mas ela está o quê? Extinta, né?
Não confundam lá na questão, não confundam aquela questão que a gente falou nessa aula, que a ascensão é uma movimentação da carreira. Pode até, eu estudei bastante esse artiguinho, posso até forçar que o legislador tentou fazer isso também. Mas aquele que você estava se referindo o quê? Estava referindo à forma de provimento que não existe mais, que é transferência e ascensão. Então é o seguinte, não interrompe o tempo de exercício. Então é o quê? Um ato contínuo, tá? Um ato contínuo. Uma coisa importante também, é contado o novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato. Então, ó, na data da publicação do ato, né? Por exemplo, o cara aqui apresentou toda a documentação no dia 30/3. Bacana? O ato foi publicado, ó, no dia 30/4. Ou seja, passa a contar no dia 30/3 ou passa a contar no dia 30/4? No dia 30/4, porque da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor. Então, está aqui duas informações importantes. Primeiro, não interrompe o exercício. Por que é importante esse exercício? Cara, para questão de aposentadoria, né? Você tem que ter continuidade, né? Porque eu fiquei aí, interrompi um exercício por 2 anos. Esses 2 anos não serão considerados para aposentadoria, por exemplo, né? Não é considerado efetivo exercício, tá? Então é muito importante ter o efetivo exercício na sua vida funcional, tá? Então a promoção e a ascensão aqui não interrompem. Outra informação importante, passa a valer da data da publicação do ato, tá? TRT 11 FCC 2017 para o cargo de técnico. Vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui. Flora é servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais, foi recentemente promovida. Sua promoção foi concedida no dia 10 de outubro de 2016. Então é o seguinte, ela foi concedida no dia 10 de outubro de 2016. Ok? E um mês depois, ou seja, no dia 10 de novembro de 2016, ocorreu a publicação do ato de promoção nos termos da Lei 8.112. A promoção, aqui, tá? A promoção. Eu já sei que vai cobrar essa questão. Vai cobrar 2 dispositivos, tá? Ele quer saber o seguinte, se a promoção desse período aqui, ó, do dia 10 até o dia, vai interromper o prazo do exercício e qual que vai ser o prazo, a partir de quando que vai passar a valer, né? Qual que é o prazo? A partir da data da publicação. Comigo aqui. Não interrompe um tempo de exercício. Bacana, correto. Não interrompe, né? Então, aqui, ó, interrompe um tempo. Então, aqui já está fora. E está fora, né? E está fora. Porque promoção não interrompe o tempo de exercício. Bacana. Então, não interrompe o tempo de exercício, que será contado o novo posicionamento da carreira a partir do dia 10 de novembro. E aí, exatamente. Por quê? Porque segundo a lei complementar, segundo a lei 8.112, também a lei complementar 04 de 1990, diz o seguinte, que conta a partir da publicação. Então, nós temos aí uma questão. Professor, essa questão aqui é muita coisa para analisar. Não é. Tá? Você viu que eu elaborei, a gente resolvemos essa questão aqui, tá, de uma maneira rápida, né, sem ler toda a questão. A gente já chegou na resposta correta, a letra A. A gente ganha tempo, uma técnica de fazer questões, né, de exercício, ok? Vamos lá, continuando. Artigo 21. O servidor transferido, tá? Só lembrando para vocês que esse transferido não existe mais. Removido, vale a pena. Redistribuído, ok, né? Requisitado ou cedido, quando licenciado, que deva prestar serviços em outra localidade, tem 30 dias de prazo para entrar em exercício, incluindo este tempo o necessário para o deslocamento para a nova sede. Então está aqui, o cara está em Cuiabá, ele foi removido para Tangará da Serra, então ele tem 30 dias de prazo. Bacana, incluído o tempo de deslocamento. Parágrafo único. Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento.
Tá? Então, se ele estiver afastado, então ele vai passar a contar a partir do encerramento desse impedimento, no caso, o afastamento dele. Bacana? Fechou? 10, né? Artigo 22. O ocupante de provimento efetivo, integrante da carreira, fica sujeito a 30 horas semanais de trabalho. Ou seja, o artigo 22 trata da jornada de trabalho. Professor, então qual que é o regime de trabalho? Segundo a Lei Complementar 04, 30 horas semanais. O professor é meu sonho de consumo, professor. É seu sonho de consumo, né? Rapaz, todo mundo quer trabalhar 30 horas semanais. Já pensou? Meio período, só à tarde, entra meio-dia, sai 6 horas, cara. Dá para fazer muitas coisas, né? Bacana, né? Professor de hoje é assim? Gente, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a Lei Complementar 04, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, em linhas gerais. Tá? Por que linhas gerais? Porque todas as carreiras, praticamente, hoje nós temos, salvo engano, 27 leis de carreiras no estado de Mato Grosso. Cada carreira tem a sua lei específica. E, salvo engano, a maioria esmagadora da carga horária prevista nas carreiras são de 40 horas semanais. São 40 horas semanais. Ou seja, conclusão, o estatuto diz 30 horas. Tá? Mas qual vai definir exatamente qual será a carga horária será a sua lei específica. A lei específica da lei específica da carreira, da criação dos cargos, que vai definir a carga horária prevista. Então, regra geral, 30, mas a lei específica vai regulamentar isso. Artiguinho 23. Artiguinho 23, ele vai tratar do estágio probatório, né? Esta aula, nós tratamos de 4 assuntos. Posse, exercício, jornada de trabalho, 30 horas, a gente acabou de falar, e, finalmente, estágio probatório. Vem comigo aqui, artigo 23. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vem comigo aqui. Primeira coisa, está em vermelho aqui, não está? Está em vermelho. Está em vermelho o quê? 24 meses. Mas o prazo hoje aceitado, o prazo hoje, tá? Hoje o prazo praticado é o de 36 meses. Professor, por quê? Por força da Constituição Federal. E, além disso, tá? No estado de Mato Grosso, o que vai regulamentar a questão do estágio probatório é a Lei Complementar 80, tá? A Lei Complementar 80. E lá na Lei Complementar 80 já traz a previsibilidade de 36 meses. Eu não sei por que, papo sério com vocês, tá? Papo sério com vocês, eu não sei por que essa Lei Complementar 80 já não alterou, cara, esse artigo para 36 meses, para ficar bacana, bonitinho, mas não alterou. Então é o seguinte, embora você está vendo aqui 24 meses, tá? Digo para vocês, e vou passar o artigo 41 da Constituição Federal, esse aqui é para alinhar com o prazo da estabilidade, porque o que acontece? São duas coisas diferentes. Na próxima aula a gente vai explicar mais sobre estabilidade. Primeira coisa é o estágio, tá? O que é o estágio, né? O estágio probatório nada mais é que o período de experiência. Ou seja, o legislador quis 3 anos, tá? 36 meses. Nesses 36 meses é para verificar se o servidor público vai se adaptar à função pública e, claro, a função. Então, ele vai fazer essa análise, esse período de experiência de 3 anos. Né? Tanto é que, se ele for considerado não habilitado no período de experiência, ele não vai ser punido, ele não vai ter nenhuma punição, ele vai ser só exonerado por inabilitação do estágio probatório, não há uma punição. Tá? Então, temos aqui. Aí diz o seguinte, nós temos o estágio probatório e nós temos o Estatuto da Estabilidade. O que é o Estatuto da Estabilidade? Significa dizer que ele não pode ser demitido, não pode ser exonerado aí sem qualquer motivo, somente naquelas hipóteses previamente definidas aí na Constituição Federal, ou seja, você tem a estabilidade, você vai estar com uma segurança maior. E para você adquirir a estabilidade, você tem que ser aprovado em estágio probatório. Isso que a gente vai falar para vocês aí. Então, período, 36 meses. O que é o estágio probatório?
é o período de avaliação aí, de experiência que você tem. O que vai ser avaliado nisso? Então, o legislador diz, ó, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, idoneidade moral. Então, nós temos aqui os requisitos para a aquisição da estabilidade e aprovação em estágio probatório. Professor, eu quero aprofundar nesse assunto. Ótimo, maravilha. Então, vai lá, solicita no nosso site a Lei Complementar, a LC 80, que o professor já tem gravado essa aula para vocês. Ó, topo de linha aqui, aí vai complementar. Então, nós temos no Estatuto, no artigo 23, a previsibilidade do estágio probatório. Onde que vai estar mais regulamentado em detalhes? Na LC 80, na LC 80 estadual, né? Professor, onde que teve essa confusão toda aí? Teve aqui na Constituição Federal, tá? Na emenda aí, emenda 19, trouxe o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Então, nós temos aí já o entendimento doutrinário de jurisprudência em todos os tribunais aí, que são 36 meses a avaliação do estágio probatório. Bacana? Parágrafo 1º. Detalhes do estágio probatório. Ó, 4 meses antes de findo o período do estágio probatório, será obrigatoriamente submetido à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei e o regulamento do plano de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados do inciso 1 a 6º. Então, são aqueles... Então, ou seja, 4 meses antes tem que ser homologado se você vai ser habilitado ou não habilitado em estágio probatório. Se você for habilitado, fim dos 36 meses, você vai adquirir a estabilidade, ok? Se não, você será exonerado, tá? Olha aí, você será exonerado, qual o tipo? Por inabilitação em estágio probatório. Se no curso do estágio probatório, os 36 meses, for apurado em processo regular a inaptidão para o exercício do cargo, o que vai acontecer com o sujeito? Ele vai ser exonerado. Exonerado. Já vi diversas provas de concurso que o cara coloca demitido, demissão, será punido. Não tem nada a ver com punição. Aqui é um período de experiência. Tá? A experiência da administração pública para contigo e você com a administração pública, cara. É um período de experiência, então não tem que falar de demissão, né? Punições. Parágrafo 3º. No curso do processo a que se refere o parágrafo anterior, e desde a sua instauração, será assegurado ao servidor ampla defesa que poderá ser exercida pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado, conferindo-lhe ainda o prazo de 10 dias para a juntada de documentação, apresentação da defesa escrita. Então, nós temos 4 meses antes do encerro do prazo. Nesse período de 4 meses antes, a equipe lá, a comissão, ela julga inabilitado. Bacana, você foi inapto no estágio probatório. Então, você pode se defender, direito ao contraditório, ampla defesa, né? E essa defesa, segundo o estatuto aqui, pode ser pessoalmente ou você pode aí nomear um procurador habilitado no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Para a avaliação prevista neste artigo, deverá ser constituída uma comissão paritária no órgão ou entidade composta por 6 membros. Né? Então, avaliação de desempenho, 6 vezes. Aí eu vou ter que remeter lá na LC 80, que tem mais detalhes sobre isso. Parágrafo 5º. Último parágrafo aí da lei sobre estágio probatório. Não constituem provas suficientes e eficazes as certidões ou portarias desacompanhadas dos documentos e atos administrativos para avaliar negativamente a aptidão e capacidade do servidor no desempenho do cargo, sobretudo nos fatores que se referem aos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deste artigo. Ou seja, ele quer documentação farta para provar que o cara aí não passou no estágio probatório. Bacana? Fechou. Resumo de cargo de estágio probatório. Para fechar o assunto, muito importante, muito cobrado, tá? Provimento efetivo, somente para cargos efetivos. O comissionado não está sujeito. Por quê? Porque o comissionado é uma precariedade de nomeação.
Precariedade porque ele pode ser exonerado a qualquer momento. Então, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Finalidade, avaliar a aptidão para o cargo, ou seja, o contrato de experiência. Tá? Duração, nunca se esqueçam, 36 meses do estágio probatório. Fatores avaliados, assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, produtividade, responsabilidade e idoneidade moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na Lei 8.112 não tem idoneidade moral, é até responsabilidade. Bacana, são só 5. Servidor, não aprovado em estágio probatório. Consequência, primeiro, se não estável em outro cargo, ele será exonerado. Agora, eu era gestor, lembra que eu falei? Aí eu fui lá para o fiscal, tomei posse em fiscal, eu já era estável, eu fui inabilitado lá. Então, se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Olha a recondução. E nós temos uma aula específica sobre a recondução. Bacana? Bom, terminamos essa grande aula para vocês e eu quero encerrar com esse cara aqui, ó, Charlie Chaplin, né? Sou fã desse cara, sou fãzaço desse cara, né? Cada um tem de mim exatamente o que cativou. Putz, isso é verdade, cara. Cada um tem de mim exatamente o que cativou, né? Então, se você quer coisas boas, cative essas coisas boas para as pessoas, né? Tá certo? Essa é a lógica das coisas. Gostou? Forte abraço, fique com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.